dificuldade ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial. Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E assustado. É essa a lógica. Senhores deputados. É a magia do Parlamento. Estão de volta os espaços perdidos com o melhor e às vezes não só o melhor do que se passa na Assembleia da República, e nesta edição vamos a peças retóricas, até à discussão sobre a proibição de burcas no espaço público. Temos de tudo um pouco. Também esta semana começa a discussão do Orçamento do Estado para 2026, que alimenta sempre um mês de muito trabalho no Parlamento. Mas para já vamos à primeira rubrica destes espaços perdidos. Vamos ao bate-boca. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E damos as boas-vindas também ao repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias. Bem-vindo, Miguel. Muito boa tarde. Bem-vindo de volta aos Espaços Perdidos. Tínhamos muitas saudades dos Espaços Perdidos e esta semana é inevitável ir àquela troca de palavras entre o deputado do PSD, Gonçalo Capitão, e a bancada do Chega. Sim, não é porque Ricardo Araújo Pereira nos roubou a deixa que vamos deixar de lá ir. É uma intervenção que marcou esta fase pós-autárquicas, em que vários partidos foram ao Parlamento cantar vitória. A intervenção de Gonçalo Capitão fez correr muita tinta nas redes sociais, levou até o deputado, lá está, a sentar-se na mesa de Ricardo Araújo Pereira, mas para lá dos quase 3 minutos de intervenção existiram mais trocas de palavras. O Chega não deixou de responder ao deputado social-democrata, sobretudo no que toca às considerações do candidato, sobretudo no que toca às escolhas dos candidatos do partido do Chega nestas autárquicas. Até porque uma das primeiras considerações feitas pelo deputado Gonçalo Capitão foi sobre os objetivos eleitorais do Chega, que numa fase chegou a apontar para a conquista de 30 municípios, mas depois a fasquia foi caindo, baixando. O peso foi grande desse objetivo adiantado por André Ventura durante a campanha eleitoral autárquica. O líder do Chega falou em 30 câmaras municipais. O racional deste objetivo foi que André Ventura pegou nos resultados das legislativas em que o Chega venceu em 60 municípios, cortou pela metade e definiu esses 30 municípios como o objetivo, embora depois tenha deixado também cair esse número. Ora, foi aliás sobre matemática que Gonçalo Capitão começou por atacar o Chega e estes objetivos não cumpridos das eleições. André Ventura fala em 30 câmaras, depois ganha 3, foi só tirar um 0, mas depois multiplicou por 3, multiplicar 0 por 3 deve ser a matemática da festa de hambúrgueres. Os senhores passaram de miseráveis a pobres e estão todos contentes. Iam ser os líderes da direita, levaram uma banhada do CDS. Iam acabar com a esquerda, perderam para a CDU. Os senhores são o PCP da direita, mesmo quando perdem, ganham sempre. A verdade é essa. Gonçalo Capitão, que aproveitou logo para fazer referência à famosa festa dos hambúrgueres, que não era, outra gafe do partido. E gosto, como é que terá sido registado no Diário do Parlamento aqueles que se ouviam lá ao fundo? É uma boa dica para irmos ver para a semana. Exatamente. Mas no que toca às expectativas, o Chega ficou limitado na resposta, embora o partido entenda ter tido um bom resultado eleitoral, triplicando os votos, aumentando em muito o número de eleitos. Já noutras matérias, respondeu mesmo a Gonçalo Capitão. Ora, o deputado do PSD provocou a bancada do partido de André Ventura com algumas das escolhas para estas eleições. Não é pouco para o líder da oposição poder bloquear maiorias. Ó, senhor deputado, esteja à vontade, adoro barulho disruptivo, também já fui membro de uma claque organizada. Há uma coisa em que os senhores falaram verdade. Foi quando disseram que vieram para pôr o sistema a nu. E por isso elegeram candidatos do OnlyFans e candidatos que fizeram ensaios em revistas. Ora, já agora Gonçalo Capitão foi vice-presidente da Académica de Coimbra, do órgão autónomo de futebol. Deduzo que será essa a claque organizada da qual também fez parte. Mas aqui esta provocação, aqui sim já a merecer resposta do Chega, com o deputado e agora eleito presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, a assegurar a defesa da honra da bancada no que toca a estas escolhas mais sui generis. Realmente eu prefiro ter OnlyFans do que ter suspeitos de corruptos. Está a perceber? Essa é que é a diferença. Está a ver a diferença?
Pronto, entre uma e outra, Rui Cristina prefere o OnlyFans. Rui Cristina, que há 4 anos foi eleito vereador em Loulé pelo PSD, agora foi eleito presidente da Câmara de Albufeira pelo Chega. Já agora, a candidata que tem conta nesta rede social foi eleita para a Assembleia Municipal da Chamusca. Pronto, e cumpriu o seu dever. Já no Algarve, onde existia a maior expectativa à volta do Partido Ventura, nas legislativas o Chega venceu o distrito de Faro, mas nestas autárquicas conseguiu apenas esse resultado na conquista de apenas uma Câmara na região, mesmo tendo candidatado alguns dos nomes mais fortes e mais conhecidos do Chega, como por exemplo o líder parlamentar Pedro Pinto. Que foi outro dos alvos do deputado do PSD Gonçalo Capitão. Pedro Pinto ficou em terceiro em Faro. Ainda assim o Chega picou o PSD com a perda dessa Câmara Municipal. Os sociais-democratas lideravam a capital distrito há vários anos com Rogério Bacalhau e desta vez o candidato foi o deputado Cristóvão Norte, que apesar de ter perdido, contou com este contra-ataque de Gonçalo Capitão. Pedro Pinto falava de Faro e que o PSD perdeu Faro. Se Cristóvão perdeu o Norte, Pinto foi depenado. O deputado social-democrata atirou a Pedro Pinto, que não achou muita graça e quis por isso deixar uma garantia. Eu, quando há uma declaração de um deputado que fala em Calimero, em Aventura, em que ofende os deputados da outra bancada, até em pintos depenados. Ouça, se há uma coisa que eu não sou, é um pinto depenado. Eu sou deputado. Se há uma coisa que eu não sou, é um pinto depenado. Pronto, fica a garantia de Pedro Pinto, o líder parlamentar do Chega, a tentar salvar a face da bancada perante esta interpretação mais desabrida de Gonçalo Capitão destes resultados. Agora que ficou conhecido do grande público, o deputado do PSD, ainda assim é alguém já com alguma experiência. Ele foi eleito pela primeira vez para o Parlamento durante a liderança do governo de António Guterres, eleito pelo PSD, enquanto deputado do PSD, quando António Guterres era primeiro-ministro. Depois saiu, depois voltou com Pedro Passos Coelho, voltou a sair e agora regressa com Luís Montenegro e ficou conhecido do grande público com esta intervenção mais irónica. E depois desta sessão mais animada no Parlamento, seguimos para os destaques desta semana. E Miguel, esta semana, pela positiva, destacas o protagonista que tivemos agora aqui, Gonçalo Capitão. A seta a subir tem que ir para este deputado do PSD, primeiro porque intervenções assim tão inspiradas vão rareando e por isso quando aparecem merecem destaque. O deputado do PSD atacou o Chega com piada, com alguma classe, e o Chega, que aproveita qualquer intervenção para fazer um vídeo a dizer deputado X arrasa deputado Y, também tem que ter algum fair play para ouvir algumas intervenções mais inspiradas de outras bancadas. Este debate, no seu todo, provou aquilo que todos vão recusando durante a campanha, é que as autárquicas são 308 eleições diferentes, mas a verdade é que depois das eleições há sempre leituras e rescaldos nacionais a fazer em que uns ganham e outros perdem. Desta vez foi o PSD a sair por cima. Vamos agora perceber quem está do lado negativo. E a descer... Agora sim. E quase a corneta ficou bem. Esta é a tradição deste programa, Ricardo. Exato. Todos caem nesta. Todos caem nesta corneta que entra atrasada, não é? Não sei se é corneta que se diz, mas vamos perguntar ao Martim Sousa Tavares. A descer, Miguel, assinalas o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares. Por causa da discussão sobre a proibição da utilização de burcas no espaço público, o porta-voz do LIVRE assume em muitos momentos no Parlamento uma estratégia de confronto direto com o Chega, que pelos resultados que se têm visto tem contribuído mais para o crescimento do Chega. Ora, no debate sobre este projeto, depois da intervenção do Chega, apenas o CDS é que se inscreveu, mais ninguém se tinha inscrito, até que Rui Tavares se foi irritando com os apartes e acabou por pedir a palavra para uma intervenção num tom particularmente irritado, com aquela frase do "sou contra as burcas e contra os gajos a favor das burcas". Estou a citar. Essa intervenção acabou por acicatar os trabalhos, aumentar as clivagens esquerda-direita e no final os resultados mostram isso mesmo, a direita unida de um lado a votar a favor, a esquerda unida do outro a votar contra, num tema em que o debate de todos os lados podia ter tido mais elevação. E já vamos voltar a este projeto Chega sobre a ocultação do rosto no espaço público. Para já vamos à agenda da semana. Esta semana arranca a discussão do Orçamento do Estado. Sexta-feira são as primeiras audições, sempre longas e interessantes primeiras audições. De manhã ao Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, à tarde com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho. Estas duas audições antecedem o debate na especialidade, que está marcado, o debate na generalidade, aliás, que está marcado para segunda e terça-feira da próxima semana. Mas antes disso, e esta semana, na quarta-feira, há também dois pontos em destaque. Primeiro, a nova lei da nacionalidade. A nova proposta vai ser
discutida na Comissão de Assuntos Constitucionais, quarta a partir das 10 da manhã, e à tarde o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento para o debate preparatório do Conselho Europeu, que por estes anos tem ganho particular relevância devido às tentativas de acordos de paz, não só no Médio Oriente e, claro, também no que toca ao conflito ainda na Ucrânia. Portanto, Luís Montenegro a voltar ao Parlamento depois das autárquicas, embora para discutir a situação na Europa. E claro, são temas a que vamos estar aqui particularmente atentos e vamos acompanhando na Rádio Observador. Agora vamos à conversa de bastidores. A proibição de burcas no espaço público foi aprovada na Generalidade, mas a discussão vai continuar e há, Miguel, vários pareceres que apontam problemas constitucionais com esta lei. Esta proposta corre o risco de ficar pelo caminho? Esta proibição ainda está longe de entrar em vigor. Para já, como disseste, foi aprovada de forma geral, ou seja, ainda vai ser debatida numa comissão parlamentar, ainda vão ser chamadas várias entidades, depois volta a uma votação final em plenário. Quer isto dizer que provavelmente ainda teremos alguns meses pela frente até ao carimbo final. A iniciativa do Chega mereceu a aprovação de toda a direita, mas o PSD alertou desde logo que é necessário fazer um caminho de adequação da lei à Constituição, até porque esses problemas foram apontados por algumas entidades, a começar pelos próprios serviços do Parlamento. Cada proposta que é apresentada é analisada pelos serviços jurídicos da Assembleia da República para verificar se cumpre o regimento e a Constituição. No caso da proposta do Chega, o Parlamento avisou que há conceitos demasiado abrangentes e que a proibição de utilizar vestuário que tapa a cara pode colidir com o direito à identidade pessoal e à não discriminação. Ora, para cimentar esta posição, foram citados nomes como Jorge Miranda, Vital Moreira, Gomes Canutilho, mas ainda assim os serviços dizem que a proposta pode ser aceite porque entendem que estas normas que são potencialmente inconstitucionais, podem ser corrigidas durante a especialidade. E tendo em conta todos esses alertas, como é que o Chega vai dar a volta a isto, Miguel? Para além destes, também a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público avisaram para isto. Ora, o Chega deve agarrar-se ao caso francês, que proíbe a utilização do véu integral desde 2011. Esta lei foi já validada pelos tribunais europeus, apesar de toda a polémica. Portanto, a construção do diploma deve tentar seguir este exemplo francês. Claro que há diferenças na Constituição, mas em França a lei foi tida como um caso positivo, sobretudo pela forma dissuasora como teve efeito, tendo registado nos primeiros 3 anos de aplicação 600 multas por utilização indevida deste véu integral. E o Miguel Viterbo Dias e os Passos Perdidos regressam na próxima segunda-feira. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. Esse Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,